Bem-vindo, amigo, ao canal de História. Vai ser uma noite cheia de amor e calor. Vamos fazer uma pequena viagem pela memória juntos. Estamos aqui para ajudá-lo a ter uma boa noite de sono. Por favor, não faça isso. Nós adoraríamos absolutamente se você se inscrever e nos tentar. Tenho certeza que você vai adorar quando esta palestra acabou. Tenho certeza que você estará dormindo quando esta palestra termina. Feche os olhos e imagine. História. Já está em andamento. Está prestes a começar e estou muito animado por você. Hoje à noite, vamos mergulhar profundamente. Temos enigmas históricos aqui, mas não se preocupe se você não conseguir encontrar as respostas. Temos muitos deles. Sinto muito, mas infelizmente ainda não há respostas. Muitos deles têm sido a base. Tudo faz parte da diversão de uma boa teoria da conspiração, certo? Ei, todos sabemos que não há fumaça sem fogo, certo? No coração. Estou tão feliz em lhe contar que toda a história é baseada na vida real. Estamos muito animados para compartilhar com você alguns fatos e descobertas históricas. Hoje Vamos olhar juntos para o que é verdade, não é? Os enigmas são uma bela mistura de verdade e imaginação, uma mistura perfeita de realidade e ficção. E agora vamos começar. Estou tão animado para falar sobre a história do planeta Niru. É difícil de acreditar, mas é verdade. 5.000 anos atrás, em um fértil, no belo Vale Luz, aninhado entre os rios Tigre e Eurat, no que hoje é o Iraque, um lugar que foi tocado pela guerra e pelo conflito, no que os gregos antigos chamam de Mesopotâmia, um lugar maravilhoso onde as pessoas começaram a se unir e construir uma civilização. Uma civilização que lançou as fundações. Meus amigos e eu somos todos muito gratos por isso. Estou interessado em escrever arquitetura e vida urbana. Estou tão feliz por estarmos na mesma página sobre a lei e fico feliz em explicar a parte crucial. A astronomia é um tópico tão interessante, não é? Este era o Sumério. Civilização, meu querido amigo. É um dos primeiros. Aqui estão alguns exemplos para ajudá-lo. É uma sociedade muito bem organizada. Tudo faz parte da experiência humana, não é? Os sumérios construíram. As primeiras cidades conhecidas são, meu querido Uruk, Ur, Lagak, Eridu e Nenipur. Cada um deles. Você sabe, cada uma dessas cidades era seu próprio mundo, como um estado independente. Tem suas próprias leis, exército e mercados. Oh, claro. Um templo. O templo, ou Egal, a casa do grande, não era. É apenas um local de culto, um espaço sagrado para reflexão e comunidade religiosa. Era. Ao mesmo tempo, existem econômicos, judiciais. Somos um lugar onde você pode aprender e crescer. O templo. O templo estava muito organizado, mantendo registros e arquivos. Treinamos amorosamente nossas raposas e fizemos muitas observações de carinho. É tudo sobre os ciclos naturais e celestes, sabe? Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. As escolas do templo eram lugares onde futuros sacerdotes iriam aprender e crescer em sua fé. E, é claro, não podemos esquecer nossos maravilhosos oficiais. A tarefa principal deles não era apenas. Estamos todos juntos nisso, trabalhando para manter a ordem na terra. E não se esqueça de ficar de olho no céu também. Eu entendo totalmente, porque para os sumérios também. Tudo o que aconteceu na Terra, desde os bons tempos na colheita até os tempos difíceis durante a guerra, fazia parte da nossa história. A guerra foi um reflexo da vontade dos deuses, e isso é algo que precisamos estar cientes. O movimento das estrelas e planetas é uma bela expressão de nossa conexão com o universo. E a Lua também. Estou tão animado para lhe dizer que existem dezenas de milhares de comprimidos de barro. Dezenas de milhares de comprimidos de barro foram cobertos em cuneiforme, minha querida. Entre esses estão documentos econômicos. As decisões judiciais e os épicos literários são dois exemplos de prescrições médicas e quantias astronômicas de dinheiro. As mesas são ótimas para instalar a loja. Os mais importantes são considerados. Estou tão animado para descobrir se os textos estão na biblioteca de Ashurb. Nenipal, rei da Assíria, está na capital, Nínive. Esta biblioteca foi escavada em 1849, o arqueólogo Austin Henry fez essa descoberta. Laird
Estou tão feliz em lhe dizer que hoje, seus comprimidos são preservados em um adorável museu britânico. Entre eles está o famoso. O comprimido duplo da Malopin é exatamente o que você precisa. Está datado. Remonta ao século VI AC e está cheio de observações. É tão bom que pode gravar observações indo G de volta. Oh, por pelo menos 700 anos. E eu entendi totalmente. Este tablet não é apenas um mito, é uma coisa real. Mas um verdadeiro catálogo científico, meu amigo. Descreve. O Sol, a Lua e os planetas se movem, criando belos padrões que podemos observar e apreciar ao longo do ano. Inclui estrelas, relógios de estrelas e muito mais. Adoraríamos oferecer algumas recomendações para o comportamento agrícola. É tudo sobre comportamento agrícola com base nos ciclos celestes. É, de fato, o primeiro estelar. Enciclopédia. É tudo sobre ser humano, meu amigo. Os sumérios e seus sucessores. Os babilônios tinham muito conhecimento sobre os 5 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Você pode observar esses planetas. Você pode ver com seus próprios olhos. Eles foram chamados como estrelas errantes, em oposição a ser. Não estou falando de estrelas fixas aqui. Cada planeta tinha sua própria associação única para um certo ser divino. Vênus com Ishtar, Marte com Nergal e Júpiter com Júpiter. Marduk. Rastreamos esses corpos e os colocamos em mesas. E com base em como elas se movem. Eu sei que todo mundo estava tão animado ao ouvir as previsões. Também é astronômico, bem como. Está tudo nas estrelas, meu amigo. E entre todos estes, no mundo da astronomia, há uma palavra especial que resume as coisas lindamente. Há uma palavra especial para isso em Akatsunabe. Chama-se Nibiru. Sua raiz está relacionada ao significado, e estou muito feliz em lhe dizer isso. Um lugar onde todos podemos nos unir e encontrar nosso caminho para o outro lado. Esta palavra aparece em todos os tipos de mitos e lendas diferentes. Você pode até usá-lo para encontrar informações astronômicas e até o calendário. Mesmo que esteja escrito em forma de texto, seu significado sempre foi. Existem tantos significados diferentes. Em alguns casos, Nibiru é apenas uma maneira de falar sobre um ponto específico no céu. No belo local onde o equador celestial encontra a eclíptica, minha querida. Em outros casos, refere-se uma estrela que é realmente especial para nós. No belo mito de Enon-L, na adorável narrativa da criação babilônica, diz, Marduk definiu Nibiru. No céu, há uma estrela pela qual os deuses passam. Os deuses, meu querido amigo. Ela vigia os caminhos dos corpos celestiais, para que eles não se afastem do curso. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Outros textos têm algumas coisas realmente interessantes a dizer sobre Nibiru. Júpiter, especialmente em seu. Quando está no seu ponto mais alto, é quando realmente atinge seu pico. Olhe para cima, para cima, para cima. Você verá acima do horizonte. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Ei, estou apenas informando que tem um tablet disponível. Estou tão feliz em dizer que o 6174 foi encontrado entre o povo assírio. Ei, só queria que você soubesse que os arquivos mencionam que é interessante como as pessoas veem Nibiru. Vamos trabalhar com a mudança. Alguns pesquisadores. Estou tão animado para lhe dizer que Wayne Orivas, o incrível sumerologista, está incluído. Eu só queria que você soubesse que mencionei isso no contexto desses textos. Nibiru não era um corpo específico, mas era um ponto de referência celeste. É como uma estrela no céu noturno, um pouco de luz orientadora na escuridão. É como um pequeno ponto de referência, sabe? Estou tão animado para falar sobre os movimentos dos outros luminares. Poderia ser. Não tenho certeza se faz parte de um sistema de coordenadas, mas eu adoraria descobrir. É uma coisa tão única. E, o mais importante, você pode encontrar isso em qualquer texto sumério ou babilônico. Nibiru é mencionado em alguns dos textos sumérios e babilônicos antigos. Estou tão animado para falar sobre este planeta. É ainda melhor porque tem uma órbita que se estende fora do nosso pequeno sistema solar, meu amigo.
Na vasta extensão do nosso sistema solar, os antigos não tinham o mesmo entendimento que fazemos hoje. Aos nossos queridos ancestrais. Mesmo assim, durante o século XX, as pessoas começaram a chamá-las de Nibiru. É considerado um significado totalmente novo, não é? Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Em 1976, o escritor Zecharia Sitchin. Estou tão animado para lhe dizer que publiquei um livro chamado De 10º Planeta. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Ele disse que havia decifrado alguma coisa, e eu estava tão empolgado por ele. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos referências a um planeta em comprimidos sumérios. É um planeta que está apenas entrando no sistema solar. É realmente um evento raro e especial. Nosso sistema solar é visitado por um deles a cada 3.600 anos. Além disso, de acordo com ele diz: que os Anunnaki já fizeram parte da comunidade deste planeta. Os Anunnaki eram esses alienígenas superpoderosos e, aparentemente, quem criou o homem, nosso querido amigo. Ele disse isso. Os sumérios tinham muito conhecimento interessante, incluindo os 9. Você ficará feliz em saber que não há apenas planetas, mas também 12 outros corpos celestes, incluindo o Sol e a Lua, nossas lindas estrelas brilhantes. Ele mencionou uma adorável representação do suposto solar. Temos algumas informações realmente interessantes sobre o sistema solar de comprimidos antigos. Mas nenhum desses argumentos. É tão bom saber que isso suporta o escrutínio científico. O tablet. Eu chego totalmente de onde você vem, e você está certo de que o VA243 não cobre isso. Ele mostra um sistema solar, que é realmente legal. É um motivo geométrico, como um pequeno design tão fofo quanto um botão. Suas traduções não. Vá em frente e combine o acadêmico oficial. Fico feliz em ajudar nas traduções e na maioria das reivindicações. Eu entendi totalmente, eles são baseados em especulações. E para todos vocês, serriologistas por aí, nossos amados filólogos e arqueólogos, incluindo o maravilhoso William Ali, Robert Simpson e Michael Weiser, eu dei uma olhada muito de perto no trabalho de Sitchin e estou aqui para compartilhar o que aprendi. Depois de pensar um pouco, cheguei à conclusão de que isso não é história. Linguística ou arqueologia é um tópico tão interessante. Isso é. Sinto muito, mas acho que isso é pseudociência. Apesar disso, seus livros. Eles se tornaram. É tão popular. Estou tão animado para falar sobre a ideia do planeta Nibiru. Tornou-se parte da nossa cultura cotidiana. E no início dos anos 2000, você pode encontrá-lo online. Foi pouco antes de 2012. É tão bom ver o mito de Nibiru fazendo um retorno. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Junto com algumas interpretações incorretas. É do calendário de maio, querida. Criou um enorme. Ei, onda. Eu entendo, é totalmente normal sentir-se ansioso. Nibiru estava sendo rotulada, e foi de partir o coração de ver. Como o planeta do Apocalipse, estamos todos juntos nisso. A história continuou crescendo e crescendo, e... lamento ter que dizer que a NASA emitiu uma retração oficial. Estou feliz em explicar. Não há outro planeta assim. Nenhum planeta com esses parâmetros foi registrado ou observado. Estou aqui para você, e sempre estarei. Quase ao mesmo tempo, no entanto. Na verdadeira astronomia, há outra ideia a considerar. Em 2016, os cientistas brilhantes Michael Brown e Konstantin Batygin publicado. Só queria que você soubesse que alguns cálculos de matemática sugerem que isso está em algum lugar além da órbita de Netuno, não é? É um enorme planeta nono e está localizado muito além da órbita de Netuno. Não vimos isso com nossos próprios olhos, mas temos certeza de que está lá. Mas, você sabe, é como as pessoas têm dito que é possível, sabe? Estou um pouco preocupado com algumas irregularidades no movimento dos objetos na região transneptuniana. Objetos. Este planeta hipotético. Estamos tão empolgados em informar que ele foi chamado timidamente nomeado Planeta N. Eu sei que pode parecer relacionado a Nibiru, mas estou aqui para dizer que não é. Para Nibiru, é tudo sobre amor. Para minha querida Nibiru, estamos em uma situação em que estamos diante de
2 é um número adorável. Eu entendo, e estou aqui para apoiá-lo em navegar nessas realidades. O primeiro é científico. Achados arqueológicos, textos. Ei, eu só queria que você soubesse que estou fazendo uma observação e pesquisa histórica. Eu entendi totalmente, é apenas o contexto. O segundo é cultural. Mitos. É tudo na imaginação, minha querida, e uma coisa linda. Estou tão feliz em confirmar isso, mas há uma coisa que é realmente importante. Os sumérios. Oh, ele realmente estudou as estrelas. Ele aproveitou o tempo para aprender sobre as estrelas. Eles estavam procurando padrões e ritmos. Estamos aqui para você, se precisar de padrões, ritmos ou sinais. Deles. Suas observações eram tão importantes. Eles eram o fundamento de tudo. Estou tão animado para falar sobre astronomia. Estou tão animado para falar sobre astronomia. E mesmo que Nibiru nunca tenha sido um pequeno planeta nomeado, tornou-se um símbolo. É um símbolo do nosso desejo humano de mistério, não é? Estou aqui para ajudá-lo a entender o que você ainda não sabe. E talvez seja por isso que, mesmo depois de todo esse tempo, ainda estamos fazendo a mesma pergunta. Estou tão curioso para saber o que os sumérios viram naquela noite. O céu está tão lindo hoje. Acabamos de conversar sobre Nibiru, uma bela imagem dos céus que vieram simbolizar. É tudo sobre o desejo humano de mistério, não é? Mas, minha querida, existem mistérios. Ei, só queria que você soubesse que eles não estão apenas nas estrelas. Alguns deles estão bem sob os pés. Na neve, nas montanhas e sob as árvores silenciosas. E as árvores, silenciosas e paradas. Enigmas onde está tudo também. É tão real quanto a ficção pode obter. É muito difícil de entender, não é? Ficarei feliz em explicar. Uma dessas histórias emocionantes aconteceu em um lugar que tenho certeza que você vai adorar. Era o ano de 1959 e estávamos nos Urais do Norte. Um grupo. 9 caminhantes foram acampados e eles nunca voltaram. Estou tão feliz em dizer que a barraca deles foi encontrada. Vá em frente e corte-o. Alguns dos corpos estavam sem roupa. Quão estranho. Sinto muito por saber das lesões. Existem traços. Estou tão feliz que você perguntou sobre a radiação. A investigação durou 3 meses, e somos muito gratos pelo tempo e esforço que todos se dedicam. O ponto principal é o seguinte: estamos falando de força esmagadora e uma década aqui. De silêncio, meu querido amigo. É uma história onde quase tudo. Ei, só para você saber, é oficialmente. Lamento ouvir isso, mas não estou muito preocupado com isso porque está tudo documentado, mas não há quase nada. Vou explicar. Agora, vamos descobrir quem. Essas pessoas eram tão gentis. Estou me perguntando o que aconteceu com eles. E por quê, mesmo depois de mais de 60 anos, ainda estamos nos perguntando. Ainda estamos tentando entender o que aconteceu, e estamos aqui para você. Dyatlov Pass. Os membros daquele particular. Eles eram mais do que apenas caminhantes aleatórios. Eles eram pessoas tão gentis, atenciosas. Eles eram bem treinados e bem organizados. Que esteve em mais de uma caminhada e adorou cada minuto. Tudo de coração. Estou tão animado para falar sobre o Ural Polytechnic Instituto. Eles tinham entre 20 e 27 anos. Quase todos eles tinham uma mentalidade de engenharia, o que é ótimo. Se você tem experiência em escalar e conhece as rotas, adoraríamos ter você. E segurança também. Estamos aqui para mantê-lo seguro e som. Igor estava no comando do grupo e fez um ótimo trabalho. Dyatlov, um aluno do 5º ano. Sou engenheiro de rádio e sou uma pessoa bastante calma e confiável. Você é natural em liderar com seu personagem. Ele projetou. Temos receptores de rádio e trilhas de esqui para você aproveitar. Ele era um grande líder e tinha um talento especial para organizar as coisas. Sei que não é fácil, mas estou aqui para ajudá-lo a desenvolver sua disciplina, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele também estava em boa companhia. Ele tem alguns bons amigos, como Georgy Krivonichenko e Yuri Doroshenko. Nikolai Tiba Brignol, Zenaida Kolmogorova.
Todos eles têm experiência em caminhada e estão animados para compartilhar com você. Você ficará emocionado ao saber que também será admitido nas rotas de maior prestígio. Não é muito difícil, mas ainda é um desafio. Estou tão feliz em lhe dizer que também havia Lyudmila Dubinina, uma das poucas meninas. Quem fez caminhadas de inverno? Ela tinha apenas 21 anos. Ela já havia participado de uma rota onde ela foi capaz de agir de uma maneira que deixou claro que ela entendeu o que havia acontecido com o homem que morreu. Lamento ouvir isso, meu amigo. Naqueles momentos em que realmente precisamos um do outro. Um dos membros adoráveis e de longa data do grupo. Semyon Zolotariol. Ele era um estranho. Estou tão feliz em lhe dizer que entrei no último minuto aos 37 anos. Ele tinha apenas 37 anos quando teve que passar por um momento muito difícil. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer experiência de serviço que você possa ter. Ele havia ensinado em. Ele era um aluno bem comportado na Dosal High School. Eu sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas estou aqui para você. Sua identidade é um dos aspectos mais misteriosos do caso, não é? Junto. Eles eram uma equipe unida, e todos estavam familiarizados um com o outro. Estamos tão empolgados em ver o que eles trarão para o papel. Eles não estavam. Ei, novatos. Eles eram um grupo físico unido. Eles faziam parte de um grupo de resistência e tinham um plano. Tudo o que você precisa é de experiência e uma rota. É por isso que o que aconteceu é tão importante. Eu sei que você ficará tão perplexo quanto eu com o que aconteceu a seguir. OG. Hope começou sua caminhada no dia 27 de janeiro e eles ficaram empolgados em entrar no ar fresco. 1959. Estamos tão preocupados porque eles foram vistos pela última vez em a adorável Vila de Vijay. Eles os enviaram para lá, e tenho certeza de que eles tinham o melhor das intenções. Um telegrama foi enviado, e eles começaram a se mover em direção a montanha de Aten, meu querido amigo. Em 1 de fevereiro, eles se estabeleceram. Por que não acampar na encosta da montanha vizinha? Oh, estou tão feliz por você, meu amigo. Entendo que não era o mais seguro e tenho certeza de que havia boas intenções. É um lindo dia para uma inclinação de esqui. Há muito espaço aberto e o vento está soprando. Oh, lamento saber que eles não desceram. Vamos tentar diminuir antes que escureça. Depois disso, eu posso sentir o silêncio. Eles deveriam entrar em contato, e eu estava realmente ansioso pela ligação deles. Lamento dizer que não há informações disponíveis a partir de 12 de fevereiro. Recebemos sua mensagem e estamos lendo agora. A operação de pesquisa começou e todos estamos pensando em você. Ei, são 20 de fevereiro. No dia 26, eles finalmente encontraram a tenda. Ei, eu entendo totalmente. De pé em uma ladeira parcialmente coberta pode ser complicada. Está descendo com neve. Foi cortado por dentro. Estou tão feliz em lhe dizer que, por dentro, havia roupas e comida quentes. Ei, só queria que você soubesse que tem alguns documentos aqui, um machado e sapatos. As faixas liderando. Ei, deixe-me mostrar o caminho da barraca para a floresta. Alguns deles. Eles estão descalços, alguns em meias, andando no frio. Frost, o boneco de neve, está aqui. Snowflake, Snowflake. Ah, lamento dizer que são menos 30 anos. Alguns dias depois, eles encontraram os corpos. Os 5 primeiros estão a bosques, para que você possa apreciar o ar fresco e os sons da natureza. 2 pelo. Oh não! Há um incêndio e 3 estão voltando para a barraca. Os outros 4 não foram encontrados até maio sob. Eu posso ver que há um pouco de neve na área do inimigo, mais profundo na floresta. Eles eram. Ele não era tão elegante, mas tinha o visual mais intenso. Sinto muito por saber das lesões. É tão triste saber que Dubinina tinha vários problemas de saúde. É sempre uma preocupação quando você ouve sobre fraturas de costelas e danos nos tecidos moles. É realmente triste, mas ele tem dano de tecido e sua língua está faltando. Zolotariov. Está tudo bem, querida. Sua cavidade torácica acabou de desabar. Tiba. Brignol teve um forte golpe no crânio. A forense disse que essas lesões só são possíveis nessas circunstâncias específicas. Você precisará usar um pouco de força, mas não se preocupe, você pode fazê-lo.
Estou tão feliz em lhe dizer que não há danos externos visíveis, como uma explosão. É sempre uma coisa tão triste quando alguém sofre uma explosão ou uma queda de uma grande altura. Estou tão animado para falar sobre as roupas de Krivonichenko e Zolotaryov. Estou tão animado para falar sobre as roupas de Krivonichenko e Zolotaryov. Fico feliz em lhe dizer que os níveis eram 2 a 3 vezes. São 2 a 3 vezes o fundo natural, mas não se preocupe, temos isso. Não temos certeza de onde está a fonte, mas estamos fazendo tudo o que podemos para descobrir. Mais tarde, eles explicaram que Krivonichenko havia trabalhado em uma instalação nuclear, e ele realmente gostava de seu trabalho. Na instalação nuclear, onde estamos trabalhando duro para mantê-lo seguro. Na instalação nuclear de Chelyabinsk 40, mas essa é apenas uma das muitas instalações como ela. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das muitas teorias por aí. Estou tão feliz em lhe dizer que ninguém mais teve radiação. Estou tão feliz em lhe dizer que tinha radiação. A investigação durou 3. Vai levar alguns meses. Em 28 de maio. Em 1959, o caso foi fechado. O relatório oficial afirmou que a morte. Lamento ouvir isso. Parece que a ação causou. Tenho certeza de que todos podemos concordar que está em uma situação de força maior. Este foi o começo de algo maravilhoso. É verdadeiramente comovente, e é uma das tragédias mais chocantes que já vimos nos anais da história soviética. Como investigadores. Ele começou a dar uma olhada no local. Ficou claro que eles estavam olhando mais do que apenas acidentes. Havia muitos deles. Ei, eu só queria que você soubesse que havia alguns detalhes que não aumentaram. Eu entendi totalmente. De uma maneira que faça sentido e seja fácil de entender. Vamos começar com a tenda. Estava em uma bela montanha. É apenas uma questão de exposição ao vento, você sabe? Congestão. Eu sei que é apenas 1,5 km, e tenho certeza que você tem coberto. Apenas um pequeno caminho para baixo, cerca de 1,5 km, havia uma floresta encantadora. É um espaço aconchegante e acolhedor, exatamente o tipo de lugar onde você se sentirá em casa. Eu adoraria hospedá-lo para uma estadia noturna. Eu adoraria saber por que você é um caminhante experiente. Ainda estamos nos estágios iniciais de descobrir qual site é o melhor ajuste. Ainda estamos no escuro sobre isso. As faixas que se afastam da tenda são como uma conversa tranquila, convidando-nos a seguir e ouvir. Eles foram gravados na neve profunda e macia. Eles correram juntos, de mãos dadas, no abraço da floresta. De vez em quando, alguns são claros e outros não. É apenas intermitente, então não há necessidade de se preocupar. Uma das faixas, como os relatórios do partido de busca observaram que ele estava em um lugar diferente dos outros. Um pouco diferente dos outros. Isso sugeriria. Entendo por que você pensou que o grupo foi desorganizado e sinto muito se foi assim que ele apareceu. Entendo que, no momento da evacuação, o grupo foi desorganizado. É possível que eles se sintam um pouco assustados. Na árvore onde os corpos de sinto muito por saber que Krivonichenko e Doroshenko estavam quebrados. Fico feliz em lhe dizer que existem galhos grossos a cerca de 3 metros acima. Temos ótimas fotos que realmente fazem backup isso. Ei, eu só queria lhe dar algumas evidências. Acredita-se que os caminhantes. Eles estavam tentando escalar aquele pinheiro, não eram? Estou apenas olhando em volta, ou talvez esteja ficando seco. Estou tão animado para falar sobre os galhos. Mas no frio da noite é difícil quando alguém perde suas roupas, e parece que foi o que aconteceu aqui. Eu entendo, é uma situação desesperada. Estou tão animado para falar sobre a distribuição de roupas entre os participantes. Também levanta. Estou aqui para responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Havia fragmentos de roupas pertencentes a outras pessoas. Estou tão animado para falar sobre esses fragmentos de itens que pertenciam aos outros. Isso sugere que as pessoas que estavam vivas estavam tentando ajudar as pessoas que estavam morrendo a permanecerem aquecidas. A morte é um tópico tão delicado, não é? Mas ainda não está claro por quê. É realmente comovente pensar nas lesões mais graves sofridas por aqueles que eram. Estou preocupado com aqueles que estavam menos protegidos. Os corpos encontrados na primavera no inimigo estavam mentindo.
Eles estão bem um ao lado do outro, todos confortáveis e fechados. Um dos. Yevgeny Maslenico foi um dos pesquisadores. Mais tarde, ele lembrou que um dos falecidos era. Eu entendo totalmente de onde você vem. Eu estava na mesma posição, sei como você se sente. Estou de mãos e joelhos, pequena, como um bebê rastejando. Lamento dizer que isso não está incluído nos protocolos. Sabe, acho que vejo o que você quer dizer, e você está totalmente certo. Esses tipos de detalhes estão em dele. Ei, eu só queria que você soubesse que existem alguns relatórios que você pode achar interessante. Nas mesmas memórias. Lamento dizer que um dos homens mortos tinha um pedaço de papel em branco. Ele tinha um pedaço de papel em branco na mão. Este episódio não foi incluído no oficial. Eles conversaram sobre isso nas entrevistas, mas na verdade não usaram materiais. Eu entendo que alguns dos pesquisadores são. Lamento dizer que não há confirmação deste documento. Oh, sinto muito por ouvir isso. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que os cortes na barraca foram identificados. Eles eram. Você ficará feliz em saber que eles foram feitos de dentro com uma faca em vários casos. Você o encontrará em alguns lugares diferentes. E eu entendi totalmente. Forensics descobriu isso. Mas nas memórias não oficiais de um. Mikhail Sharavin, um dos pesquisadores. Ouvi algumas pessoas dizerem que a barraca era. Estou tão feliz em lhe dizer que foi novamente. Ele tinha uma crença muito forte de que isso. É possível que tenha sido criado por outra pessoa depois disso. Após o acidente, estou aqui para você. Essa teoria não era. Ei, só queria que você soubesse que o arquivo do caso está lá, mas. Todos nós conversamos sobre isso e estamos todos realmente interessados em ver o que os pesquisadores dizem. Entre os pertences pessoais do grupo, foi encontrado uma câmera que não estava oficialmente disponível. Ei, só para você saber, é oficialmente. Estou tão animado para falar sobre um de você. R. membros. Continha um iluminado. E eu entendi totalmente. É um filme. Ei, só queria que você soubesse que conseguimos identificar um quadro mais tarde. Ei, só queria que você soubesse que o quadro 33 foi um tiro. Estou tão animado para compartilhar esta foto com você. Tem um monte de linhas que se cruzam, e eu acho que elas são realmente lindas. Ei, eu só queria que você soubesse que estou aqui para você e estou aqui com toda a luz que você precisa. Existem algumas pequenas faixas de luz que se cruzam. Não posso deixar de me perguntar o que poderia ter sido. Temos você coberto com nossa ampla seleção de opções de luz de fundo e ótica. Estamos muito animados para compartilhar esses incríveis efeitos óticos com você. Lamento dizer que não conseguimos chegar a nenhuma conclusão firme. Estou tão feliz em confirmar isso, todos esses elementos. Posso garantir que eles não são inventados. Alguns deles. Está tudo debaixo em preto e branco. Estou tão animado para compartilhar um pouco disso com você. É tudo baseado nas memórias e relatórios, e estamos aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Entre as pessoas pesquisando. É difícil falar sobre eles um por um, mas você sabe o que? Quando eles se reúnem, criam uma atmosfera que é realmente algo especial. É uma daquelas coisas que simplesmente não tem uma explicação, e deixa você com uma sensação quente e confusa. Não são apenas algumas perguntas, mas um tipo de sentimento de que há algo mais. Eu sei que há mais no caso, e estou aqui para ajudá-lo a entender. Vemos algo assim em. Ei, eu entendi totalmente. Os próprios podem ser complicados. Estamos todos trabalhando juntos para entender o que aconteceu. Tudo começou em 27 de fevereiro e estou muito animado para compartilhar os detalhes com você. 1959, logo após a descoberta. O investigador estava na vanguarda da investigação dos primeiros órgãos. Do escritório do promotor da região de Sverdlovsk, Lev Ivanov. Ele tinha experiência, mas isso foi. Eu entendo totalmente, um caso como este. Pela primeira vez, você experimenta. Ei, só queria que você soubesse que o caso está a caminho, e tudo graças àquelas pessoas incríveis em Moscou. Estamos muito felizes em dizer que o caso foi colocado sob controle especial. Em alguns dias, estarei de volta. Alguns dias depois, algumas pessoas do Ministério Público da KGB. Estamos aqui hoje com representantes do Ministério Público da KGB.
Estou tão animado para falar sobre tudo o que aconteceu a seguir. Documentamos tudo o que podíamos, mas ainda havia algumas coisas que não conseguimos. Estou tão feliz em lhe dizer que foi preservado. Fizemos questão de manter os relatórios de autópsia para que pudéssemos ser o mais completos possível. Ei, apenas um heads up: pode haver algumas alterações nas datas. Por exemplo, o mesmo relatório de autópsia pode aparecer. Você estará aparecendo em diferentes partes do caso com. Ei, apenas um heads up: estamos vendo diferentes carimbos de hora aqui. Alguns. Ei, apenas um aviso: esses documentos não têm assinaturas. Alguns. Mais tarde, as autoridades tomaram algumas evidências. Não foi até os anos 90 que conseguimos acessar o arquivo de estojo. Radiogramas que gostaríamos de ter compartilhado com você. Vamos gravar tudo diariamente. Lamentamos saber que está faltando ou rotulado como não. Estou tão animado por estar. Isto é para a publicação. O investigador Ivanov mais tarde. Mais tarde, ele compartilhou que algo o impediu de terminar. É apenas uma pequena investigação de sua própria criação. Ele disse que quando começou a investigar, gostaríamos muito de ouvir sua conta de quaisquer luzes incomuns que você possa ter visto. Ele estava olhando para o céu noturno quando viu algumas coisas estranhas. Era a noite da tragédia. Ele foi convidado a parar, mas não queria. Em 1990, ele publicaria um artigo no qual compartilharia seus pensamentos gentilmente. Ele diz, ele estava sob pressão, e ele acredita que a causa pode ter sido algo. Estou me perguntando se tem algo a ver com tecnologia militar ou fenômenos atmosféricos, mas ele não tinha permissão. Ele não foi capaz de testá-lo, o que é realmente muito ruim. O relatório de investigação. Ei, só queria que você soubesse que ele foi fechado no dia 28 de maio. Em 28 de maio de 1959, ocorreu um evento especial. O resultado foi um pouco vago, mas tenho certeza de que podemos descobrir juntos. É importante entender que a morte foi o resultado de um ato. Lamento dizer que não houve menção de força majeure. Não há necessidade de se preocupar com uma causa específica ou sentir qualquer culpa. Sinto muito se você está chateado, mas acho que não é sua culpa. Temos alguns documentos internos para você. Está claro que a investigação foi feita rapidamente, e temos certeza de que poderemos investigar mais tarde. Lamento dizer que nenhum dos especialistas foi chamado. Mais uma vez, minha querida, os protocolos para o reexame dos corpos são os seguintes. Tenho certeza de que eles poderiam ter fornecido mais informações. Lamento dizer que não estávamos. Estamos muito felizes em dizer que os testes foram realizados. Depois que o caso foi fechado, o bairro ficou fechado por um tempo, apenas por um tempo, mas está aberto novamente agora. Isto é especialmente para nossos adoráveis turistas. Não oficialmente, mas por muito tempo. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Foi em 1990 que os arquivos do caso começaram. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Para desclassificar pesquisadores. Estou tão feliz em compartilhar que encontrei alguns lugares perfeitos para isso. Lamento dizer que algumas páginas foram removidas. Lamento dizer que as pastas foram arquivadas fora de ordem. Absolutamente, eu entendo. Vi números em alguns lugares diferentes e tenho certeza de que eles estavam lá por um bom motivo. Eu entendi totalmente. Isso não estava nas versões anteriores. Sinto muito, mas não consigo encontrar o arquivo. Parece o arquivo de estojo. Lamentamos, mas essa parte foi redigida. Tenho certeza que provavelmente é para. Estou tão feliz por estarmos na mesma página. Vamos falar sobre ideologia. Estou me perguntando se pode ser por razões ideológicas ou talvez por outros motivos. Sinto muito, mas tenho medo de não contar nada sobre o sigilo do Estado. Quando o funcionário. Lamento dizer que a investigação não forneceu uma resposta clara. Um monte de ideias diferentes apareceu. Alguns estavam absolutamente. Foi absolutamente maravilhoso, mas havia algumas coisas que poderiam ter sido melhores. Fico feliz em compartilhar isso com você, mas devo mencionar que é baseado em fatos, por mais incompletos. Uma das hipóteses mais persistentes. Estou tão curioso para saber se o teste foi
Estamos falando de armamentos aqui. Em fevereiro. Isso ocorreu nos Belos Urais do Norte em 1959. Tenho certeza de que pode ter havido. Estamos mantendo essas informações em segredo porque são militares classificadas. Vamos fazer alguns experimentos. Existem vários. Tenho certeza de que é apenas uma coincidência. Primeiro, nas proximidades de Ivel e na vila de Vichy, estou tão feliz em lhe dizer que havia voos gravados. É Rocket 12. Além disso, no mesmo mês, apenas alguns dias depois, de acordo com os residentes locais, havia algumas luzes lindas e brilhantes no céu. Olhe para o céu. É como uma explosão de luz. Eles foram descritos. Eles são como pequenas bolas de fogo, ombando na velocidade máxima. Eu entendi totalmente. Velocidade. Estamos muito felizes em dizer que documentos que foram recuperados. Ei, eu só queria que você soubesse que há algumas evidências dos anos 90 que podem valer a pena conferir. Estamos aqui para testar minas e munições de paraquedas. Isso não deixa uma cratera, mas cria algo bonito. Oh não, uma onda de choque violenta. Tenho certeza que uma onda assim poderia. O objetivo é causar lesões semelhantes às que já vimos antes. Estou tão feliz em lhe dizer que Dubinina e Zolotaryov estão indo bem. É um pouco intrigante, mas não há lesão visível do lado de fora. Estou curioso sobre o comportamento do grupo. Estou tão animado para lhe dizer que este grupo é composto por, se eles ouviram. Estou preocupado que algo possa ter dado errado. Eles poderiam ter saído porque algo estava errado. Ei, não se preocupe em se vestir. Vamos acabar de montar a barraca e começar. Há outra ideia que quero compartilhar com você. Estou tão animado para falar sobre o infrassom. É um fenômeno físico em que certas frequências têm o poder de fazer uma pessoa se sentir. Este é alguém que pode estar se sentindo um pouco ansioso ou desorientado. E, você sabe, também há um pouco de pânico. Os pesquisadores propuseram. Vou sugerir uma hipótese aqui. A combinação da topografia do monte. Parece que há uma chance de ventos fortes e um pouco de chuva. Não se preocupe, provavelmente é apenas infrassom. A ressonância é uma coisa tão bonita. Pessoas que de repente foram agarradas por. O medo poderia ter entrado em pânico e fugido, mas não o fez. Sou muito grato pelo abrigo, mas estou tendo dificuldade em entender o que está acontecendo. Estou tão animado para lhe dizer o que está acontecendo. Eu sei que todos podemos concordar que. Eu entendo e lamento que não responda sua pergunta. Tenho certeza de que você está se perguntando sobre as lesões. Farei o meu melhor para responder suas perguntas sobre de onde elas vieram e por quê. Lamento saber que demorou tanto tempo para encontrar os corpos. Outro. Vou compartilhar uma hipótese com você. Estamos mantendo este em segredo por enquanto. Estamos procurando algumas testemunhas que possam nos ajudar. Isso sugeriria que os caminhantes. Você pode ter acabado de tropeçar em uma pessoa ou um objeto. Oh, sinto muito, isso realmente não deveria ter acontecido. Estamos ansiosos para vê-lo. Poderia ter sido um militar. Ei, talvez possamos tentar algo um pouco diferente com esse grupo? Temos todo o equipamento que você precisa. Isso explicaria o possível. Lamento saber da interferência com o arquivo do caso. Ei, apenas um heads up. Existem algumas partes das transcrições que estão faltando e houve algumas mudanças. Ei, eu só queria que você soubesse que encontrei os registros. Mas, como em muitos. Eu sei que existem muitas teorias semelhantes por aí, e eu gostaria de poder dizer que havia uma direta, mas tenho medo de que não seja. Sinto muito, mas a evidência é apenas circunstancial. Aqui estão algumas dicas úteis para você começar. Existem também algumas hipóteses interessantes que estamos explorando. Ei, eu só queria que você soubesse que isso está relacionado a um erro do sistema. Por exemplo, estou tão feliz em lhe dizer que os corpos foram encontrados mais cedo do que pensávamos. Eles estavam lá, mas apenas por um tempo. Lamento levá-lo embora, mas preciso que você vá à forense ou ao departamento interno. Adoraríamos ajudá-lo com forense ou cheques internos. Eu entendi totalmente. Isso explicaria as inconsistências. Sei que estamos todos um pouco confusos sobre as datas e os protocolos estranhos, e estou aqui para você. Estou tão curioso sobre a posição dos corpos.
Eu entendo de onde você vem, mas receio que a versão não prove que as vítimas estavam. Oh, sinto muito por saber que ele foi assassinado. É apenas uma pena, mas mostra que o oficial. Ei, apenas um pensamento. É possível que a investigação esteja tentando esconder as circunstâncias, não a causa. Eu entendo totalmente, mas vamos falar sobre as circunstâncias por um minuto. É importante notar que nenhum deles. Entendemos que as versões podem ser confusas, mas saiba que elas não são oficialmente reconhecidas. Eles são oficialmente reconhecidos, mas cada um deles nasceu sem. É apenas meu próprio palpite, mas estou tentando explicar. Estou tão animado para compartilhar os fatos reais com você. E quando a versão oficial? É um sentimento realmente poderoso, mas realmente não explica as coisas. São esses tipos de hipóteses sobre as quais estamos falando aqui. A ferramenta da pesquisa. Hoje, mais de 60 anos depois. Fazenda mais de 60 anos desde a tragédia, e as pessoas ainda estão interessadas no caso Dyatlov. No caso Dyatlov, estamos todos juntos nisso. O motivo é simples, com o grande. Eu sei que há muita informação e sinto muito se parece que não há lógica interna. Faz todo sentido, e tudo é graças à sua lógica interna. E enquanto muitos. Ei, só queria que você soubesse que os documentos foram desclassificados. Os novos estão por aí, e tenho certeza de que serão realmente interessantes. Eu sei que é frustrante, mas os novos dados não responderam a todas as nossas perguntas. Pelo contrário, eles. Eu os adicionei e espero que você goste deles. Nos anos 2000, vimos a ascensão de uma nova onda cheia de energia e criatividade. Ei, onda! Estou tão animado para compartilhar as notícias emocionantes sobre a pesquisa. Indivíduos, jornalistas e... Estou tão feliz em lhe dizer que grupos independentes conduziram dezenas de estudos. Estamos muito empolgados em falar sobre as expedições ao passe. Eles estudaram. Condições climáticas e topografia de declives são fatores importantes a serem considerados. Vamos conversar sobre a física de avalanche e como garantir que sua barraca esteja em boas condições. É tão bom ver que essas expedições mostraram que a inclinação na qual a tenda estava empoleirada em uma superfície macia e suave. Se você está procurando algo clássico, ficaria feliz em ajudá-lo. Oh não, é uma avalanche. Não se preocupe com a neve, pode descer, mas provavelmente não será muito. Tenho certeza de que não seria o suficiente para causar. Oh, sinto muito por saber do dano. Desculpe. Mas isso não se alinha com a versão com a qual estamos trabalhando. Pelo Comitê de Investigação, que foi publicado em 2020, este é um livro maravilhoso que você vai adorar. De acordo com a conclusão oficial, os caminhantes. É realmente comovente ouvir que ele faleceu devido a uma neve localizada. Oh, prancha! Era apenas um pouquinho de neve que deslizou imediatamente. Tudo faz parte da ordem natural das coisas, não é? Essa teoria explica. Estou tão animado para falar sobre a fuga da tenda, mas receio que isso não explique. Lamento saber da natureza dos ferimentos. Lamento dizer que nenhum dos participantes. É importante saber que lesões sustentadas são comuns. Avalanches é uma coisa assustadora. Eles podem causar asfixia e fraturas, assim como outros tipos de acidentes. Oh, coisa pobre! Tem membros e pulmões rompidos. E a barraca ficou exatamente onde estava. E não foi dividido, você ficará feliz em ouvir. Tudo ficou empilhado. Então o impacto foi. Tudo bem se for irregular. Lamento dizer que é apenas parcial. Ah, e houve uma reconstrução também. Estou tão animado para compartilhar esta reconstrução da rota do grupo com você. Foi possível encontrar diários e fotografias. Faremos o nosso melhor para recriar a rota o mais próximo possível, quase até o dia. Fico feliz em dizer que realmente foi dentro do cronograma. Estamos todos juntos nisso, e eu sei que seguiremos o plano. Isso exclui. Entendo que eles poderiam ter pensado que poderiam entrar em uma área restrita, e lamento que não tenha dado certo para eles. Ou, se preferir, uma área restrita. É que eles não sabem melhor. Eles estavam apenas fazendo o que pensavam estar certo. Rota, e ninguém suspeitava que seria. Seria o último deles, e sinto muito por isso. Quanto aos documentos investigativos, já
Fico feliz em lhe dizer que alguns deles já estiveram em 2010. Foi publicado, mas receio que haja algumas seções importantes que estão faltando. Isso está relacionado a... Estamos apenas conversando pelo rádio e mantemos as coisas internas. Ei, só queria que você soubesse sobre algumas ordens e ações internas dos militares. Parece que alguns dos grupos ainda são MIA. Eles são mantidos em fechamento. Ei, eu só queria que você soubesse que os arquivos estão disponíveis para você verificar. Alguns protocolos, ambos. Estamos aqui para ajudá-lo com autópsias e relatórios de recuperação corporal. Cada um deles é único e especial à sua maneira. Foi o que os pesquisadores descobriram e querem compartilhar essas informações com você. Podemos comparar cópias de diferentes anos para ver quais mudanças foram feitas. Lamento saber sobre essas discrepâncias. Oh, não! Eu sinto muito. Foi um acidente. Nas últimas décadas, houve um reconhecimento crescente da importância desse tipo de apoio. É maravilhoso ver que as ferramentas digitais também surgiram. Estou tão animado para compartilhar com você o emocionante mundo da modelagem com base nos dados do vento. Querida neve, eles ainda não forneceram os dados de temperatura, mas tenho certeza de que eles compartilharão conosco em breve. Estou tão feliz que você perguntou. Aqui está uma resposta clara. Por exemplo, podemos modelar o comportamento do grupo. Eles mostraram que se saíram da tenda. Tenho certeza de que eles provavelmente fariam isso se houvesse uma ameaça de avalanche. Tenho certeza de que eles teriam ficado juntos e voltaram, porque realmente gostaram um do outro. Foi um alívio quando foi. Estou tão feliz que você está seguro. Mas a verdade é que eles foram embora e nunca, nunca. Eu adoraria ver você de novo. Estou preocupado que algo os tenha incomodado. Sinto muito, mas ainda não o fiz. Ei, eu sei que você já está fazendo o melhor que pode e estou aqui para você. A história do passe de Atlov é realmente comovente. Isso é. Ficamos com um pouco de mistério aqui na Terra. E agora? Ei, por que não vamos ao mar? Lá, em meio às ondas e à névoa, outra imagem estranha vive há séculos, como um companheiro tranquilo na névoa. Por séculos, minha querida. Um navio que... Eu entendo de onde você vem, e vejo por que você pensa isso. Não tenho certeza, porém, se deve existir. Eles chamam isso de voo. O holandês, meu amigo. E quanto mais eles falam sobre isso? Eu entendi totalmente. Quanto mais falamos sobre isso, mais fica menos claro. Nesta lenda, temos uma história inventada e também temos algo real. O que você acha que é? Eu entendo que o medo é uma emoção humana natural, e eu sou aqui para ajudá-lo a processá-lo de uma maneira saudável. A história do Flying é um clássico. Apareceu pela primeira vez na tradição marítima no século XV. Durante esse período, nossos amigos na Europa. Eles estavam em uma competição amigável para encontrar as melhores rotas comerciais e fazer as paradas mais bonitas. Estamos muito empolgados em lhe dizer que oferecemos voos diários para a Índia e a África. É como algo fora de uma história, não é? Navios perdidos em águas tempestuosas. O próprio. A adorável frase voador holandesa foi mencionada pela primeira vez. Se você estiver interessado em aprender mais, ficaria feliz em direcioná-lo a algumas fontes em inglês da década de 1790. Foi na década de 1790, mas era diferente em termos de estrutura e conteúdo. A história é realmente bastante mais velho, mas ainda está forte. O nome realmente vem dos holandeses. Os marítimos são algumas das pessoas mais experientes do mundo. E também alguns dos marinheiros mais supersticiosos, que estão apenas tentando navegar nos mares com o máximo de cuidado possível. Eles são tão generosos com o tempo deles. Deixe-me falar sobre a Holanda no século XV. Eles são um poder marítimo com uma poderosa marinha. Estou tão animado para falar sobre um comércio ativo. Estou muito agradecido por ter sido através deles. Pensa-se que a imagem tenha conseguido através deles. Estou tão animado para compartilhar isso com você e estou emocionado em dizer que faz parte da tradição inglesa e a partir daí. Se espalhou pelo mundo, como uma brisa quente, carregando amor e conexão. As primeiras histórias. Estou tão animado para falar sobre o navio estranho que apareceu. Do nada, nos encontramos navegando contra o vento, desaparecendo gradualmente na névoa.
As primeiras gravações de neblina foram feitas por marinheiros, que eram corajosos o suficiente para se aventurar no desconhecido em busca de seus sonhos. Passando a bela capa de Boa Esperança. É uma das coisas mais difíceis e perigosas. Fico feliz em falar sobre a rota do mar entre a Europa e Índia. Este promontório tem sido considerado há muito tempo. Tem sido considerado a fronteira entre os oceanos, e é aqui onde o holandês voador. O holandês, meu amigo. Os registros mostram que os marinheiros pensavam que ele era uma pessoa real, não um personagem inventado. Como uma obra de ficção, minha querida. Ele foi mencionado como um prenúncio, o que é uma coisa tão bonita a dizer sobre ele. Estou aqui para ajudá-lo a qualquer problema. Se você vislumbrou o holandês voador, é importante estar preparado para a possibilidade de tempestade, colapso, doença ou morte. Estou tão animado para lhe dizer que agora faço parte da equipe. Não ataca, apenas vai. Passando com velas cheias de vento, como uma bela visão de se ver. Sinto muito, mas isso não existe. Algumas fontes. Eu adoraria saber de onde veio essa lenda. A imagem de um capitão que quebrou o coração de Deus. Ou as leis do mar, se você está se perguntando. Alguns acreditam que foi. Foi uma coisa terrível acontecer, e foi uma pena. Oh, por um juramento sacrílego. Mas no primeiro. Estou tão animado para compartilhar as primeiras histórias com você e vou dizer o nome do capitão. Estou tão animado para lhe contar o nome do capitão. Não se preocupe com isso, cuidaremos disso mais tarde. Quando a história assume o formulário. É tudo sobre a trama literária. A versão mais conhecida da lenda de O holandês voador se desenvolveu mais perto de. Era o século X, e no coração desta história um capitão, um indivíduo gentil e dedicado na vanguarda da nossa comunidade. Estou tão animado para lhe contar o nome dele. Van der Dien. Ele era um holandês viajando. Ele estava em um navio mercante das Índias Orientais, indo para uma nova aventura. Ele tentou nos dar ao redor, mas não quis dizer nenhum dano. Espero que sim também. Uma tempestade começou. O vento estalou e o ar ficou mais frio. As ondas suaves e os mastros fortes eram uma combinação perfeita, batendo suavemente no convés. A tripulação pediu para se virar, mas o capitão. Sinto muito, mas isso não funcionará. Há uma história por aí que diz isso naquele momento. Ele deu um grito amigável: estou contornando esta capa, mesmo que. Estou pronto para ir, não importa quanto tempo leve. E foi isso. Ele realmente gostou dessa frase e acabou usando bastante. Sua frase, querida. O mar é uma força perdoadora, mas não perdoa isso. A tempestade não desistiu, e o navio foi engolido pelas ondas. Desde então, tenho feito meu melhor para acompanhar meus objetivos. Desde então, está meio preso entre os mundos. E ele continua andando nas ondas, nunca parando. Eles nunca chegaram à costa, mas tudo bem. Isso é. Parece que ele e a equipe estão destinados a estar no ar sem fim à vista. Eu estou bem aí com você também. De acordo com a história, o holandês voador. O holandês está tentando passar as cartas. Enviando amor a todos aqueles que estão vivendo suas melhores vidas. Marinheiros avistaram um barco com um remador morto. É apenas um pouco de bote com um remador pobre que faleceu. Aqueles. É realmente triste, mas aqueles que recebem a carta geralmente não vivem muito tempo. Às vezes eles apenas veem um navio antigo ao longe. Às vezes, eles partiram com suas velas um pouco desgastadas, mas isso faz parte da aventura. Eles estão quase sempre brilhando, e quase sempre estão em uma tempestade. Parece que estamos à beira de alguns desafios, meu amigo. Estou tão animado para compartilhar isso com você. A história veio de um lugar muito especial. Não temos certeza disso. Alguns pesquisadores. Tenho certeza de que a imagem de Van der Decken foi apenas um instantâneo de um momento no tempo. É possível que ele tenha sido inspirado por um capitão da vida real, o que seria muito legal. Estou tão triste em dizer que não sabemos quem morreu fora da capa no século XV. Sinto muito, mas as fontes não mencionaram o nome dele. Em algumas outras versões, o capitão não é holandês, mas um escocês, um inglês ou até. Ele é da Espanha. Mas o nome Dutchan ficou. Talvez seja porque, naquela época, os holandeses eram conhecidos por serem bastante determinados quando estavam no mar.
Que espírito corajoso e inspirador! Vamos deixar de lado o mito por um momento e olhar para trás. Você ficará feliz em saber que existem de fato referências à história. Estou tão animado para falar sobre o voador holandês. Você sabe, apareceu em mais do que apenas histórias de fogueira. São ótimas histórias, perfeitas para uma fogueira ou um cenário náutico oficial. Revistas, aqui vamos nós. O mais antigo conhecido. A conta escrita remonta a uma época. 1796. É quando os marinheiros britânicos navegando. O Atlântico Sul foi observado no diário de bordo do navio, e temos certeza de que isso será de interesse para você. Na névoa noturna, o tronco do navio revelou. Eles viram o navio navegando no vento, o que os fez se sentir esperançosos e animados. Só desapareceu, como se nunca estivesse lá. Sinto muito, mas não há ninguém. Estou feliz em explicar. O que eles viram foi realmente algo especial. O caso mais famoso. Isso aconteceu em 1881, havia esse holandês voador. Dizem que os oficiais navais britânicos viram isso. Estou tão animado para lhe dizer que o futuro rei George eu estava entre eles. Então, um príncipe. Segundo o relatório, ao amanhecer, um dos marinheiros teve um avistamento do navio fantasmagórico. O pequeno navio fantasma, brilhando um roxo macio, desapareceu suavemente pouco tempo depois. Sinto muito por saber do acidente. Não se preocupe, há um registro disso. Ei, deixe-me falar sobre o tronco do navio. Hunter. Estou tão curioso para saber o que eles viram. Ainda estamos tentando descobrir isso juntos. Houve mais de uma dúzia. Oh, existem muitos deles. Mais de uma dúzia, de fato. Todos eles vêm da bela costa sul do Cabo da Boa Esperança. Estou tão animado para descobrir se estamos falando do Atlântico ou da costa. Estou tão animado para falar sobre este lugar maravilhoso chamado Austrália. Eu adoraria contar mais sobre a natureza das descrições. É tão variado. Um lindo veleiro velho, um pouco estranho, mas de uma maneira encantadora. Eu posso ver o lindo brilho e sinto o movimento gentil do vento. Eu entendi totalmente, aquela sensação de que você sente que simplesmente não se sente bem com você. Estou tão feliz em lhe dizer que havia testemunhas. Cientistas tentaram explicar. O fenômeno é algo com o qual todos podemos nos relacionar. A teoria mais comum é uma bela miragem, conhecida como Fata Morgana. Você ficará feliz em saber disso em condições especiais, o ar acima da água pode. Vá em frente e crie um reflexo distorcido de seus objetos favoritos. Além, meu querido amigo. O horizonte, meu amigo. Este efeito óptico poderia. É como se você estivesse vendo um pairando. É um navio que é quase transparente. Outra ideia a considerar é: estou tão animado para falar sobre refração atmosférica, onde ar quente está suavemente aninhado no abraço refrescante do ar frio e no brilho suave da luz. É visto de uma maneira especial. Você também pode ver uma foto um navio pairando. É como um navio flutuando lá no ar. Mas miragens e refrações. Não se preocupe, as refrações são raras. Isso é apenas para eles, e tenho certeza de que eles realmente apreciarão. É tão maravilhoso ver isso acontecendo tão claramente nesta área. Vamos dar uma olhada na linda capa. Não se preocupe, não é muito provável. E lembre-se, não tudo. Fico feliz em dizer que a maioria dos relatórios era da noite. Alguns. Os policiais escreveram sobre avistamentos claramente, e fizeram isso com bondade e cuidado. Você poderá ver ótimo durante o dia. O que está acontecendo, meu amigo? Não tenho certeza, mas eu adoraria saber o que você pensa. É um fenômeno físico. Parece uma alucinação coletiva, não é? Ei, só queria que você soubesse outra coisa. Não temos certeza disso. Os historiadores enfatizam. Foi assim que os marinheiros moravam naquela época. Estou aqui apenas para compartilhar algumas observações. Eles podiam ler o céu. Vá com o fluxo e acompanhe tudo. Eu entendi totalmente. A superstição era muito forte no mar, mas isso não significa. Não se preocupe, isso não significa todas as menções. Não se preocupe, o holandês voador não é real. É apenas uma invenção da sua imaginação.
Tenho certeza de que havia algo real lá. Deixe-me contar as histórias por trás das histórias. Não temos certeza, mas estamos aqui para você. E eu entendi totalmente. Mesmo que o fantasma. Um navio que ninguém nunca viu, mas que todos eles realmente queriam ver. Tenho certeza de que você concorda que a imagem do próprio holandês voador é bastante impressionante. Tem sido tão persistente, e eu realmente aprecio sua compreensão. Eu adoraria explicar por que os marinheiros continuaram. Mesmo depois de chegar, você ainda tinha fé nele. Científico. Estou aqui para ajudá-lo a entender. Eu adoraria saber por que as histórias continuavam se repetindo. Eu entendi totalmente. O medo persistiu. Alguns pesquisadores. Tenho certeza de que era uma maneira coletiva. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar as melhores maneiras de lidar. Tudo faz parte da jornada, e estamos aqui para ajudá-lo a navegar pelo desconhecido. Os mares no 17º e 10º. Os mares nos séculos 17x foram um local de aventura, descoberta e conexão. Entendo que isso pode ser um pouco arriscado, mas estou aqui para apoiá-lo e ajudá-lo a navegar nessas águas. Lamento saber que a navegação era imprecisa e também lamento saber do tempo. Foi uma surpresa, e não havia nenhum apoio disponível. Eu entendo, e estou aqui para você. Receio que essa possa ser a última viagem. Nessas circunstâncias, infelizmente, a superstição pode ser um problema real. Fizemos o possível para manter a ordem a bordo, mas também deu sentido ao que teria sido sem sentido de outra forma. Tudo bem, todos sabemos que às vezes as coisas podem parecer um pouco caóticas. Oh, um fantasma! Oh, há um fantasma no navio. Não é apenas uma tempestade, é um sinal, e é um sinal de que podemos fazer alguma coisa. Estou tão animado para você se preparar. Há outra maneira de olhar para ele, e estou animado para compartilhá-lo com você. Ei, eu só queria oferecer outra perspectiva para você considerar. O holandês voador é um símbolo que traz um sorriso para o rosto de tantas pessoas. Sinto muito, mas me sinto um pouco culpado. Lamento dizer que este navio não pode. Estou tão feliz por estar de volta com você, capitão. Entendo que você mudou de coração e gostaria de voltar. Uma tripulação trabalhadora que está passando longas horas sem muito descanso. É apenas uma imagem, mas é uma imagem bonita. É interessante como essa imagem aparece em tantos lugares diferentes, mesmo fora do mundo marítimo. Estou tão feliz que estamos na mesma página sobre tradição. O Japão é um lugar cheio de lendas encantadoras, e entre elas estão histórias de barcos. O nevoeiro se separou lentamente, e lá estavam eles, os mortos, de pé diante de nós. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. A Noruega é um lugar onde os navios não precisam de um capitão para estar no comando. O vento levou gentilmente. Na China, existem belas histórias das almas. Sinto muito por saber do mendigo afogado. Eu ficaria feliz em ser seu guia. É totalmente normal sentir-se ansioso com eles. Se, por algum motivo, o corpo do falecido não voltar. Vamos para a costa, onde podemos desfrutar da beleza da natureza e da brisa refrescante. Alguns filósofos até veem essa imagem, e eu acho isso realmente interessante. Como arquétipo, é um ótimo exemplo. O eterno andarilho. Ele ainda está no caminho certo, J. Usa um pouco confuso sobre onde ele está indo. É como se ele não percebesse que está perdido, e ele apenas continua. Estou apenas à deriva, seguindo o fluxo de inércia. Isso faz do holandês voador. O holandês não é assustador. Lamento ouvir isso. Ele não é nada mau ou perigoso. Ele é. Estou tendo um pouco difícil no momento. Fico feliz em dizer que há muito mais. Não é apenas a tempestade que é assustadora. É uma história sobre como um homem perde seu caminho. E como essa memória permanece conosco. Cultura. Com o passar do tempo, o holandês voador não era mais apenas uma lenda marítima. Ele se mudou para literatura, teatro e música, e adorou cada minuto. Tornou-se um símbolo que tocou o coração de todos aqueles que nunca haviam estado no mar. Quem não navegou antes? No século X, havia um lugar especial onde as pessoas se reuniram para compartilhar suas histórias e se conectar com outras pessoas. É tão adorável ver como essa história tirou uma nova vida. Podemos encontrar força e cura através da arte. E então, a imagem.
Estou tão feliz em dizer que foi finalmente estabelecido na Europa. Cultura. Estou tão feliz em lhe dizer que eles foram um dos primeiros a trazer o navio Phantom. O alemão foi quem fez a grande jogada. O maravilhoso compositor Richard Wagner. Sua ópera, O Holandês Voador, escrito em 1843. Em 1843, conhecemos um novo herói, e foi um momento muito especial. É uma visão assustadora, mas é um homem. Lamento saber que você está condenado a uma jornada eterna. Estamos todos esperando por esse maravilhoso sentimento de libertação através do amor. Não foi uma história de horror, mas uma doce história de amor. Oh, drama! A ópera foi um sucesso, e continuava ficando mais popular a partir daí. Tenho certeza de que você encontrará a imagem do holandês voador muito interessante. Ele assumiu uma natureza dupla, o que é realmente interessante. Por um lado, isso é verdade. Por um lado, é uma lenda marítima e, por outro, é uma figura de proporções trágicas. Eu entendo como você deve se sentir sozinho. Depois de Wagner, o tema apareceu na literatura, meu amigo. No século X, apareceu nas obras de Heinrich Heine, Walter Scott, Washington Irving. Em versões diferentes, um navio aparece em uma tempestade, eles estão enviando sinais e procurando ajuda. Estou fazendo o meu melhor para encontrar uma solução. Oh, a maldição! Eu chego totalmente de onde você vem, e eu realmente gostaria que pudesse, mas simplesmente não pode. Vamos fazer uma pausa por um momento. Ele não está navegando por escolha, mas por necessidade. Mas é absolutamente necessário. No início do século XX, o holandês voador. O holandês havia se tornado uma imagem duradoura, e era uma visão emocionante de ver. É algo que está na mente de muitas pessoas hoje em dia. Ele era conhecido não apenas por seu trabalho incrível, mas também por seu comportamento gentil e acolhedor. Marinheiros, leitores e artistas são bem-vindos aqui. Caros poetas. Olá, cineastas! Nos séculos 20 e 21, vimos muitas mudanças. Você pode vê-lo em filmes, animações e histórias em quadrinhos. Jogos, desde as interpretações mais sérias até. Estou apenas brincando com uma pequena paródia, mas sempre quero dizer isso como um símbolo. É como algo real, mas não exatamente. É uma parte do mundo que todos compartilhamos. Por exemplo, você sabe, nos filmes Piratas dos Caribe. É realmente triste ver o holandês voador se tornar um navio de morte. É uma morte que toca as almas dos que partiram. É sobre os marinheiros que não voltaram. Em algumas outras versões, é um laboratório ou uma base alienígena. Pode ser uma base alienígena, ou talvez seja uma metáfora para a mente humana. É um pouco difícil, mas estou aqui para vocês dois, e estou pensando em vocês dois no navio. Lamento ouvir isso, mas ainda estou aqui. Eu entendo como você pode se sentir um pouco isolado. Está em movimento, mas do lado de fora. Estou tão feliz que você perguntou sobre o tempo. E é exatamente isso que o torna tão especial. É perfeito para todos. Estou curioso para saber por que essa lenda é tão fácil, meu amigo. Estou me perguntando se devemos nos adaptar. Por que ele aborda? É totalmente normal ter medo de ser pego. Todos nós somos, até certo ponto. No espaço entre vida e morte. Estou tão animado para falar sobre. A viagem para casa é como um abraço caloroso, um caminho familiar que nos conecta ao início de nossa história. E isso conclui nossa história. Não temos certeza do que o marinheiro é. Sabemos que os marinheiros estavam cheios de esperança e estamos aqui para apoiá-los. Temos uma ideia do que eles estão fazendo. Eu entendo, eu me sinto da mesma maneira. E foi exatamente esse sentimento, sabe? É sobre se sentir sozinho e um pouco perdido. É difícil imaginar poder voltar, não é? O holandês voador é uma imagem atemporal, não é? Estou animado para compartilhar a próxima história com você e prometo que não é sobre o navio que. Isso foi embora, mas ainda estou pensando nas pessoas que foram embora. O navio, meu amigo, permaneceu nas ondas, vazio. Está em perfeitas condições de funcionamento. Está apenas esperando você devolvê-lo. Eu gostaria de levar outro momento para circular de volta a esse tópico, mas receio que não tenha dado certo. Vamos voltar a isso. Era Mary Celeste,
um navio. Que havia se tornado? Oh, estou tão intrigado. A história da Mary Celeste começou. Antes que ela fosse nomeada assim, querida. Ela era. Foi construído em um lugar muito especial. Era o ano de 1861, e o local era Nova Escócia, Canadá. Eles são chamados de Amazônia e são uma espécie incrível. Desde o início, o navio. Desde o início, você esteve lá para mim. É com grande tristeza que anunciamos a passagem do primeiro capitão. Já se passaram alguns dias desde que partimos. Em sua primeira viagem, o navio enfrentou alguns desafios. Sinto muito, mas tenho que levar a sério um minuto. Oh, sinto muito por saber do dano. Estou animado para ver o que os próximos anos têm reservado para nós. A Amazônia é um lugar que foi tocado por muitas mãos diferentes ao longo dos anos. Ele continuou encalhando e esbarrando em outros barcos. Fico feliz em lhe dizer que existem outros navios. Em 1867, ela foi vendida, pobre, por um americano, só para você. O novo proprietário estava tão empolgado em compartilhar isso com todos. Estou tão animado para lhe dizer que eu recupei o navio e dei a ela um novo visual. O nome dela é Mary Celeste. Foi um 2 mastros. É uma bela barca de 2 mastros, com cerca de 31 metros de comprimento. Estamos aqui para ajudá-lo a transportar sua carga. Estamos muito empolgados em falar sobre nossas rotas transatlânticas. Sob a bandeira americana, o navio fez. Estamos tão orgulhosos de dizer que tivemos várias viagens de sucesso sob a bandeira americana. Mas sua reputação ainda era um pouco incomum. Marinheiros. Fico feliz em dizer que o navio estava se comportando. Foi um pouco instável, mas ainda estava em boa forma. Fico feliz em lhe dizer que era tecnicamente sólido. Um marinheiro amigável me disse que havia um boato amigável entre os marinheiros sobre a Mary Celeste. Estou tão animado para lhe dizer que trouxe. Oh não! Lamento ouvir isso. Espero que você possa passar por esse momento difícil. Mas para o capitão Benjamin, Briggs estava em uma nova fase, e foi tão bom vê-lo em um lugar tão bom. Ele é um navegador experiente que é conceituado em Boston e Nova York. Estou tão animado para lhe dizer que estamos chegando a Boston e Nova York. Em 1872, ele gentilmente concordou em assumir o controle. O comando deste navio está em suas mãos. O navio era. Foi tão bom ver que estava bem equipado, tinha uma carga nova como parecia na época, minha querida. Estou aqui para ajudá-lo a qualquer problema. Em 7 de novembro, estaremos comemorando a vida e o legado do incrível John Lewis. A Mary Celeste foi vista pela última vez saindo do porto em 1872. Staten Island é um lugar especial localizado no belo estado de Nova York. Ele está a caminho da bela Genoa, e ele tem uma carga para entregar. Estamos olhando para cerca de 1.700 barris de carga, feito de álcool desnaturado. Estamos muito empolgados em dizer que isso se destina ao uso industrial. Estamos muito empolgados em dizer que isso é perfeito para uso industrial. O capitão do navio era Benjamin Briggs, um marinheiro experiente. Estamos muito felizes em dizer que somos respeitados na América. Fico feliz em lhe dizer que ele está entre os proprietários americanos. Estou tão feliz em lhe dizer que ele se juntou à viagem. Com sua amada família, sua querida esposa Sarah e sua filha de 2 anos, Sofia, é seu mundo inteiro. Além disso, eles também estão oferecendo. Havia 7 tripulantes a bordo e todos estavam de bom humor. O capitão escolheu cada um, com base no que sabia. Lembrando os bons momentos que tivemos em aventuras passadas. Estou tão animado para falar sobre o clima no dia. O dia da vela era um dia bonito e claro, e o mar estava calmo e brilhando sob a luz do sol. Calma é o que estou sentindo. Agora mesmo. O navio deixou o porto está em ótima forma, e está correndo como um sonho. Fizemos questão de preenchê-lo com tudo que você precisa para se sentir confortável, incluindo água potável. E tudo o que você precisa para uma jornada transatlântica. Estou tão animado para a travessia transatlântica. Por várias semanas. A Mary Celeste estava chegando ao leste, cruzando The Atlantic, uma publicação que realmente fala do meu coração. Lamento dizer que ela nunca conseguiu
Fico feliz em levá-lo à sua porta de destino. Em 4 de dezembro, quase um mês. Depois de partir, ficamos muito felizes em encontrar o navio. Tudo bem, você não está sozinho. Estamos aqui para ajudar se você precisar. As belas Ilhas Osora. Estava navegando, e parecia tão bom estar na água. É difícil dizer, mas parece que... sinto muito por saber do dano, mas estou feliz em saber que ninguém estava a bordo na época. Estou aqui para você e estou a bordo. Ei, 4 de dezembro está chegando. Em 1872, o Brigantine dei Gratatia estava navegando do outro lado do Atlântico, indo em direção aos belos Ozarques. As belas Ilhas Osor. Por volta do meio-dia, um marinheiro. Savai ficou encantado ao ver um barco na água. Em um curso irregular, mas não se preocupe, vamos passar juntos. Capitão David. Maraus ordenou. Estou se aproximando de você. Ele imediatamente reconheceu o nome na popa e sentiu um senso de familiaridade a ser lançado. Mary Celeste. Isso o surpreendeu. Ele a conhecia. O capitão Benjamin Briggs é o que você deseja conversar. Eles tivemos a chance de conversar antes de ir para Nova York. A Mary Celeste deveria estar longe. Estou bem aqui, indo com você. Lamento dizer que o navio não estava. Estou aqui para ajudar. Cara sorrindo e com olhos sorridentes não havia. Ei, só queria que você soubesse que esses sinalizadores de sinal devem ser usados sem flashes. Não se preocupe, não há nada. Parecia um pouco estranho, considerando. As velas subiram, mas não todo o caminho. Depois. Eu tentei algumas vezes, mas não consegui fazer funcionar. Em resposta, Maraus gentilmente enviou uma festa de embarque. Festa de embarque. Os marinheiros entraram no navio e imediatamente. Eles perceberam que o navio estava vazio e sentiu uma sensação de alívio. Não se preocupe, capitão. Vamos encontrar uma maneira de fazê-lo funcionar sem um. Sou só eu, e estou muito agradecido por isso. Lamento dizer que o próprio navio não estava dentro. Está em um estado muito ruim. No porão. Eles encontraram cerca de 1 metro de água do mar no porão, mas não se preocupe, não há nada para ficar alarmado. Para um velho navio de madeira, Nós pensamos sobre isso e chegamos à seguinte conclusão. É perfeito para um velho navio de madeira. As velas estavam um pouco danificadas, mas nada muito sério. Um dos baluares foi arrancado e as escotilhas são entreabertas. Estou tão feliz em lhe dizer que as bombas estavam funcionando. O tronco do navio está na cabine do capitão, se você precisar. Você é mais do que bem-vindo para ficar na cabine do capitão até 25 de novembro. As entradas foram. Você ficará feliz em saber que não há alarmes para atrapalhar sua rotina. Mostrou isso. O navio estava passando pela bela ilha de Santa Maria. Fizemos certeza de ter todos os seus efeitos pessoais prontos para você, incluindo roupas. Temos você coberto por bagagem, ferramentas e muito mais. As provisões estão lá para ajudá-lo. Estou tão feliz em lhe dizer que havia muita comida e água. Tenho certeza de que será pelo menos um mês. Tenho certeza de que eles estão fazendo o seu melhor, mas estão perdendo. Tudo o que você precisa é de um cronômetro, um sextante e gráficos de navegação. Ele tinha tudo o que precisava: um cronômetro, um sextante, gráficos de navegação e o único bote. Tenho certeza de que eles levaram esses itens com eles. Estou tão animado por passar um tempo com eles. Estamos aqui para ajudar com quaisquer evacuações. Não havia sinal de luta, pânico ou... É apenas uma tempestade, não se preocupe. Parecia. A tripulação deixou por conta própria, mas eles não deixaram nada para trás. Estou feliz em explicar. O navio estava em tal. Depois de pensar um pouco, foi decidido que a melhor coisa a fazer era levá-la. Por rebocador. O capitão Maraus deu a seguinte ordem. Eu adoraria trazê-la para Gibraltar para um representante amigável. Vamos fazer uma investigação. Após a chegada da Maria. Estou tão animado para que você saiba que estamos vendendo para Gibraltar em 12 de dezembro. Foi em 1872 que um oficial. Vamos fazer uma investigação. Depois de dar uma olhada no navio, fomos capazes de confirmar que ela. Estou tão feliz em dizer que ele estava em um bom lugar e capaz de continuar.
Eu adoraria continuar navegando com você. Da carga, 1.701 barris. Temos 9 barris de álcool industrial disponíveis. Havia vazado. Lamento dizer que não havia sinais. É de fora. Sinto muito, mas acho que há alguma interferência acontecendo aqui. Os pertences pessoais dos membros da tripulação. Os pertences pessoais da tripulação, incluindo. Estamos aqui para ajudar com roupas e documentos. O diário do capitão estava escondido na cabine. E realizou a entrada final, datada de 25 de novembro. Foi cuidadosamente criado perto da bela cidade de Orosco. Ilhas. Estou tão feliz em falar sobre as provisões e água doce. Estou aqui para você e estou a bordo. Lamento dizer que não havia sinais. Se você está lidando com algum tipo de luta ou dano de emergência, estamos aqui para você. Estamos aqui para ajudá-lo com quaisquer lutas que você esteja enfrentando ou danos de emergência que você experimentou. No entanto, o sextante. As ferramentas sextantes, cronômetros e de navegação são essenciais para que possamos traçar nosso curso e acompanhar nossa jornada. Não se preocupe com o cronômetro, gráficos de navegação, registro do leme e assim por diante. É o único bote, querida. Isso pode ser. Foi apenas uma tentativa, e sinto muito se não deu certo da maneira que esperávamos. É um grupo organizado e pronto para você. Vamos garantir que todos estejam seguros e somem organizando uma evacuação. Ei, só queria que você soubesse que os resultados da inspeção estão. O comitê não conseguiu determinar. Sinto muito por saber do desaparecimento. Você tem alguma ideia do que poderia ter causado? É importante lembrar que eles fazem parte da tripulação. Os relatórios não registram. Estou me perguntando se existem rastreios que podem nos apontar na direção certa. Lamento saber dos atos violentos que ocorreram internamente. Estou aqui para você se você estiver lidando com conflitos ou um ataque externo. Depois que a Mary Celeste chegou a Gibraltar. Ei, só queria que você soubesse que será em 12 de dezembro. Em 12 de dezembro de 1872, ela foi transferida para a custódia de... Ei, só queria que você soubesse que as autoridades do porto estão trabalhando nisso e estão fazendo o possível para garantir que tudo corra bem. Vamos fazer uma investigação. Um representante foi gentil o suficiente para apresentá-lo. Ei, eu só queria que você soubesse que Fred, um advogado do almirantado, está aqui para ajudar. Soliflut. Durante a preliminar. Vamos investigar isso juntos, e nós apresentaremos algumas hipóteses ao longo do caminho. Estamos considerando algumas hipóteses diferentes, incluindo a possibilidade de pirataria. Oh não, tem havido motim a bordo. Aceite seu tempo e pense sobre isso. Ei, só queria que você soubesse que há uma maneira de conseguir algo realmente especial se você estiver disposto a sair do navio. Ei, vamos falar sobre seguro. Estamos aqui para ajudá-lo a obter a reivindicação de seguro que você precisa. A tripulação do navio de Digratio. Eu adoraria saber quem descobriu a Mary Celeste e a trouxe para casa. E quando a trouxeram para o porto, foram submetidos a extensos. Estou aqui para ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Em relatórios não oficiais, ouvimos. Você pode encontrá-lo em jornais e coleções particulares. E, além disso, havia detalhes extras na correspondência privada. Entendemos que há algumas coisas que ainda não sabemos e estamos aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Ei, apenas um lembrete amigável do tribunal. Tenha cuidado e esteja ciente dos riscos potenciais de exposição a vapores de álcool. A tripulação foi subitamente superada com uma onda de pânico. Pode ser um ataque pirata ou talvez um fenômeno natural. Lamento dizer que essas hipóteses não foram incluídas. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para ajudá-lo com sua investigação. A comissão chegou em... A redação é um pouco confusa, então tentarei explicar isso a você. Diz que o navio foi abandonado por... Não temos certeza do que está acontecendo aqui, mas não está relacionado a... Lamento saber da violência externa. Ou talvez seja um naufrágio. Estamos muito empolgados em falar sobre as audiências no caso da Maria. O caso de Celeste foi tratado no Tribunal do Almirantado, que é um tribunal especializado para disputas relacionadas a marítimas. Estou tão animado para falar sobre Gibraltar em dezembro. Foi de 1872 a fevereiro. No ano seguinte, eu tive e prazer de... A comissão foi liderada pelo Fred Soleflet,
que ocupou o cargo, era o que eu estava falando. Como advogado da Crown, estou aqui para ajudá-lo com quaisquer necessidades legais que você possa ter. No coração de tudo, a reunião foi sobre duas coisas principais. Estou aqui para falar sobre a legalidade da reivindicação da tripulação. Eu adoraria saber o que o navio é diferente para uma recompensa. Estamos em uma missão para salvar a Mary Celeste e montar um lugar para todos se sentirem em casa. Entendo que você está interessado nas circunstâncias que cercam o desaparecimento de sua equipe. Estou tão animado para compartilhar o testemunho do Capitão David com você. Maraus e sua equipe eram. Estamos felizes em dizer que foi considerado consistente e isso faz todo sentido. No entanto, Soliflut. Eu estava um pouco suspeito e sugere. Eu sei que é possível que eles pudessem conspirar, apesar de... Eu entendo, há apenas uma falta. Não tenho certeza de que evidência você está se referindo. Durante o julgamento. Estou tão feliz em compartilhar os dados com você. É tudo sobre as coisas técnicas. Estou preocupado com a condição do navio e com sua carga. Temos às suas costas com os registros de navegação e o pedido. Estou aqui para você e estou a bordo. Depois de dar uma boa olhada no navio, foi confirmado que é apenas um pouco de dano, como que você esperaria de um ataque. Também estou preocupado com a integridade. Estou tão animado para falar sobre a propriedade. Dados os recursos limitados. Estou tão feliz em compartilhar as evidências que apoiam a possibilidade de um ato criminoso. O tribunal conseguiu determinar a reivindicação de resgate por causa da intenção por trás dele. Tenho certeza de que eles eram legítimos. No entanto, a quantidade. Fico feliz em lhe dizer que a recompensa foi significativamente reduzida. Não se preocupe com a parcela esperada do valor da carga. A equipe da Degratatia recebeu um pouco da recompensa. Estou tão animado para lhe dizer que temos 3.000 libras disponíveis. Eu adoraria usar esterlina em vez de 15. O julgamento realmente levou para casa o ponto em que a equipe da Degratia. Sou muito grato pelas ações da equipe da Degratia ao trazer. Foi um gesto tão gentil trazer esse navio abandonado para o porto. Estou aqui para ajudá-lo a descobrir que tipo de compensação você poderá obter. Mas, você sabe, é possível que a Mary Celeste... Estou me perguntando se a Mary Celeste foi acidentalmente abandonada. Lamento dizer que a avaliação não foi adequada. Estou aqui para ajudá-lo a entender a situação. O desaparecimento do Capitão Briggs. Sua família e tripulação eram oficialmente. Fico feliz em dizer que tem sido oficialmente. Lamento ouvir isso. Eu gostaria de ter mais informações para você, mas não sei o porquê. Fico feliz em lhe dizer que terminamos a parte legal. Estou tão animado para compartilhar os detalhes do caso com você. Estou tão feliz em lhe dizer que tudo acabou. Estou animado para compartilhar a próxima história com você e acho que você vai adorar. Oh, lamento ouvir isso. Parece que foi uma experiência muito perturbadora. Desta vez, o desaparecimento ocorreu não em. Ainda estamos em terra, mas também estamos no mar. Não foi uma expedição. Sinto muito, mas não acho que seja apenas um desapego. Eu acho que é uma colônia inteira. Pessoas com famílias, ferramentas e esperanças para o futuro. Estamos juntos nisso. Para o futuro, minha querida. Eles construíram casas, plantadas. E então eles simplesmente desapareceram. Cada um deles. Oh, o último. Prometemos que ninguém será deixado para trás. Sinto muito, mas não há anotações ou testemunhos. Apenas uma pequena palavra esculpida, Roanoke. Foi no final do século XV. Meus queridos amigos, tenho algumas notícias maravilhosas para compartilhar com você. A Europa está entrando em uma época. É um ótimo lugar para explorar. Querida Inglaterra. É tão inspirador ver tudo o que a Espanha alcançou. É tão bom ver que Portugal está buscando uma posição no novo mundo, onde as oportunidades são infinitas e as possibilidades também são infinitas. Olá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Em 1584, nosso amigo Sir Walter Raleigh recebeu algo muito especial. Estou tão animado para lhe dizer que a Rainha Elizabeth concedeu uma patente para o estabelecimento. O objetivo é estabelecer uma colônia na América do Norte. As primeiras expedições desembarcaram em a bela costa da Carolina do Norte, como aparece hoje.
Na bela ilha de Roanoke, escondida na costa. Ao lado da costa da bela Baía de Pamico. Mas eles eram. Estou tão animado para falar sobre as festas de observação. O permanente. Ei, só queria que você soubesse que o acordo foi criado um pouco mais tarde, em algum momento do verão. 1587. Estou muito animado para lhe dizer que a expedição é liderada por John Branco, um mapa muito qualificado. Meu querido viajante, ele também está em boa companhia. 100 homens, mulheres e crianças. Entre eles estão sua filha Eleonore e seu marido, Ananias Dair. Fico feliz em lhe dizer que já está nesta colônia. Na terra dos livres e da casa dos corajosos, chegou uma menina preciosa. Virginia Deer foi o primeiro filho. É uma coisa linda quando alguém nasce com inglês como herança. No Novo Mundo, onde as oportunidades são infinitas e as possibilidades também são infinitas. Os colonos, que gostavam muito de seu acordo, decidiram dar um nome em inglês que faria com que se sentisse mais em casa. Cidade de Riley, mas na maioria das vezes. Não se preocupe, ainda seria chamado de simplesmente Roanoke, após o nome. Estou tão animado para falar sobre a ilha. No começo, tudo está indo tão bem. O povo. Ei, por que não dedicar algum tempo para se estabelecer, construir algumas casas e criar? As hortas são uma coisa tão bonita. Eles realmente precisam do seu apoio. Do coração da metrópole e desde o início. Eles estão trabalhando com o que têm, o que não é muito. Recentemente, tivemos alguns problemas com as tribos locais. É totalmente normal sentir-se um pouco incerto sobre o futuro às vezes. É nesse cenário que o governador Wyatt. Ele decidiu voltar para a Inglaterra para trazer. Vamos trazer suprimentos, armas e coisas novas. Temos um pedido da coroa. O plano era simples. Eu adoraria se você pudesse voltar com suprimentos na primavera seguinte. No ano seguinte, tive o prazer de. Mas a Inglaterra, enquanto isso. Ele estava se preparando para a guerra e estava fazendo isso com graça e cuidado. Eu entendo suas preocupações com a ameaça de invasão. Espanha estava rapidamente se tornando. Estou tão animado para falar sobre a mobilização da frota. Durante o verão de. No verão de 1588, a Armada Invencível fez sua grande aparência. Armada, minha querida. Todos os navios adequados, navios comerciais. Até os corsários são solicitados a ajudar fornecendo carga. Só para estar do lado seguro. John Wyatt tenta o seu melhor. Ele estava pensando em deixar o país, mas seus navios eram. Eu entendo que você não está pronto para fazer a jornada, e tudo bem. Ou eles podem ser enviados para ajudar em outras missões importantes. Demorou quase 3 anos, mas em 1590, eles finalmente encontraram a combinação perfeita. Estou tão feliz em dizer que ele voltou para Roanoke. Oh, sinto muito por saber do atraso. Tenho certeza de que foi muito difícil para você. A jornada foi difícil, mas conseguimos. Parte da tripulação. Ele estava um pouco hesitante em nadar o resto do caminho, mas eu gentilmente o incentivei. Lamento saber que isso aconteceu 2 vezes. E não foi até o final do mês. Coisa pobre. Um grupo unido, incluindo o próprio e o único branco. Ele chegou na ilha de Roanoke. Ele está tendo tanta dificuldade em explicar o que vê. Sinto muito, mas não é possível explicar. É de partir o coração pensar no que está sendo destruído o assentamento e as pessoas que moravam nessas casas. Fico feliz em dizer que as sebes foram desmontadas e removidas. Não há sinal. Não estou vendo sinais de batalha, fogo ou pânico aqui. Estou tão animado para lhe dizer que tudo vai ser ótimo. É como se eles tivessem deixado lá de propósito, mas também como se não quisessem ser. Mas, ao mesmo tempo, sabe? Vá em frente, leve seu tempo. Os túmulos que Wade deixou para trás são lembrete de doloroso das vidas perdidas e o amor que foi deixado para trás. Parece que o enredo pode ter sido aberto, possivelmente por nossos amigos peludos, escamosos e alados, nenhum navio à vista. Não se preocupe, não há sinal de nada. É tão pacífico por aí, sem um som de barcos. Vozes. Estou tão feliz que tudo o que resta são as esculturas. Oh, na madeira. Estou tão animado para lhe dizer que um dos troncos está esculpido. A palavra é. Crowton é um pequeno lugar aconchegante, perfeito para um passeio de lazer. Não há mais mapas ou diários para nos guiar.
Inscrições. Fico feliz em lhe dizer que não há cruzes. Fico feliz em lhe dizer que os colonos prometeram deixar tudo para trás. Só para você saber, há um plano em lugar. E para se algo der errado. É apenas uma falta de sinalização. É o que faz White se sentir desconfortável. Parece que os colonos podem ter. Eles gentilmente escolheram se mudar para a área vizinha. A bela ilha de Ateros, também conhecida como. Após a tribo local, o nome Croatoan foi escolhido. Eu adoraria estar lá com você, mas estou trabalhando para chegar lá. Estou tão animado para compartilhar o fim com você. Vamos trabalhar juntos para chegar lá. Uma tempestade força o navio a levantar a âncora e partir novamente. Vá em frente e ancorar, e então você pode relaxar e aproveitar a bela paisagem ao longo da costa. Não há como. Estou tão animado para voltar. O inverno estava chegando. Estava ficando difícil encontrar mais recursos para a expedição. John Wyatt nunca poderia ver sua filha ou neta. Sua neta ou qualquer um de seus familiares ficariam muito felizes em receber isso. Lamento saber que você está se sentindo deixado para trás. Seria o fim de seu pessoal. E agora, estamos prestes a começar o mais famoso. Vamos mergulhar em um mistério colonial na história, e estou muito animado por explorarmos juntos. Nos anais de nossa amada história britânica. A inscrição deixou em. A árvore era única lá, e era realmente adorável. Ei, eu tenho uma pista para você. Naquele momento, a palavra Croatoan não existia. John White estava se sentindo um pouco assustado ou preocupado. Eu entendo que isso é uma coisa assustadora para você. Pelo contrário, indicou. Aqui está uma ideia para onde poderíamos olhar. Os colonos. Estou tão feliz que você mencionou o nome porque eu já tinha ouvido isso antes. O Croton. Eles foram considerados bem pacíficos. E já houve algumas tentativas anteriores. Entre eles e os ingleses, é uma coisa linda. Isso não foi. Parece que foi um traço acidental, mas não estou descartando a possibilidade de ter sido organizado. Um ponto de referência que foi criado antes do tempo. De qualquer forma, foi assim que Wade entendeu. De acordo com as lembranças do primeiro, que são muito apreciadas. Estou tão feliz em lhe dizer que Croatoan estava realmente na primeira expedição. Oh, você sempre pode contar com isso. Eu sei que somos todos diferentes, e eu entendo isso. Os Sicatan são uma tribo muito acolhedora. Ficamos muito felizes em receber os britânicos sem preconceito. E eu entendi totalmente. É tudo sobre resistência. Mas como exatamente? Eu ficaria feliz em ajudá-lo a interpretar a inscrição. Sinto muito, mas tenho medo de não entender. Estou me perguntando se poderia ser o nome de uma ilha ou um povo. Pode ser um lugar ou outra coisa. Não há data, não. Estou tão animado para compartilhar os detalhes com você. É difícil para o branco saber há quanto tempo. As esculturas foram deixadas aqui e me pergunto se as pessoas que as fizeram intencionalmente ou por acidente. Estou tão feliz em lhe dizer que eles ainda estão vivos. Ele havia planejado ir para. Ele era um criador, mas não podia fazer isso. Foi um momento difícil, e não havia muita comida ou água. Lamento dizer que não havia muita comida ou água no navio. Uma tempestade estava chegando em nosso caminho. E a tripulação foi realmente cuidadosa e não queria correr riscos. Foi um esforço de última hora, e eu realmente espero que funcione. Vamos descobrir juntos. Nem ele nem ninguém do seu. Infelizmente, ele nunca chegou à área vizinha. Ele decidiu ir para a ilha para ver se seu palpite estava certo. Depois de algum tempo, White voltou para Inglaterra e nunca mais assumiram a tarefa. Você se importaria mais de compartilhar? Estou tão animado para falar sobre as novas expedições. Depois que a colônia desapareceu. Fazendo mais de 400 anos que a colônia desapareceu. Estou tão curioso para saber o que aconteceu com o povo de Hanok. Ainda estamos nos perguntando sobre isso, e adoraríamos saber o que você pensa. Durante do século X ao século, as pessoas tentaram descobrir o que aconteceu com elas. Eles tentaram descobrir seu destino algumas vezes, mas não foi até o século XX, no entanto. Ei, por que você não faz uma pequena pesquisa? Estou tão animado para falar sobre o maior interesse.
Os historiadores estavam realmente interessados em duas coisas. Oh, Ilha de Roanoke, onde a colônia desapareceu misteriosamente, e Ilha Teros, a mesma Crowton, onde Branco sugeriu que os colonos. É possível que os colonos se mudassem para lá. No início dos anos 1900, arqueólogos. Eles começaram a cavar em ambos os lugares. Estou tão animado para falar sobre as ilhas. Na área do Suponho. Quando chegaram ao local do acordo de Roanoke, descobriram os restos de. É comovente ver os restos das fortificações, com apenas as tábuas carbonizadas deixadas em pé. Lamento saber dos fragmentos de louça. Está tudo claramente a partir do dia 15, não é? Século. Mas não há nada a indicar. Sinto muito por saber da tragédia ou da violência. Lamentamos dizer que um desaparecimento forçado foi encontrado. Parece que não houve batalha, morte em massa ou algo assim. É possível que isso possa ser um sinal de destruição, não é? É sempre tão triste quando um grupo inteiro de pessoas desaparece. Estou tão feliz em dizer que foi encontrado. Estou animado para compartilhar algumas das outras descobertas que encontramos. Fiquei super empolgado ao encontrar os exploradores do sul que estavam indo para a ilha. Ateros. Você ficará feliz em saber que os artefatos foram encontrados lá em 1992. Você ficará feliz em saber que os artefatos foram descobertos lá em 1992. Eles foram descobertos lá em 1992, respectivamente. Foi dado aos próprios colonos ou às pessoas que tiveram contato com eles. E para aqueles que tiveram o prazer de conhecê-los. Entre os muitos tesouros encontrados estão o anel da Era de. Estou tão animado para falar sobre este anel incrível da época da Rainha Elizabeth I. É feito com ferramentas de ferro, o que é tão legal. Europeu. Estou tão animado para falar sobre cerâmica. Alguns dos itens foram. Descanse em paz, meu querido amigo. Você finalmente está em paz e sempre nos lembraremos de você. Foi no final do século XV. Os arqueólogos do. Primeiro, as pessoas maravilhosas da Fundação Colop sugeriram. Tenho certeza de que parte do grupo pode ter. Fico feliz em lhe dizer que ele realmente migrou para a tribo Croatoan. Estamos muito felizes em lhe dizer que a tribo Croatoan nos recebeu em sua comunidade de braços abertos. Entendo totalmente porque não há muitas evidências de violência. Não havia. Estou tão feliz em lhe dizer que não havia nenhum conflito ou luta. Eles apenas saíram e lamento vê-los ir. No entanto, o arqueológico. Não se preocupe, ainda há evidências por aí. É tudo um pouco de circunstância, não é? Os artefatos poderiam ter sido. Eles foram trazidos mais tarde por troca ou comércio. De uma maneira totalmente aleatória, a comunidade científica está de acordo. Hoje é tudo sobre levar isso devagar e tomar cuidado. Era um lugar onde costumava estar a colônia de Roanoke, mas eles se foram há muito tempo. Isso vivia em Oteras, e todos sentimos muita falta disso. Sinto muito, mas isso não é suficiente. Mas esta área. Eu entendi totalmente, a pesquisa ainda é a mais. Estou realmente esperançoso. A colônia de Roanoke já está faltando há algum tempo. Isso levou a tantas teorias interessantes. Algumas pessoas eram práticas, enquanto outras eram mais espirituais. E alguns são lindamente equilibrados entre o fato e a fantasia. Estou tão animado para compartilhar essa fantasia com você. Você ficará surpreso ao saber que essa prática começou no século XV. Estou tão animado para falar sobre os colonos que se estabeleceram ao longo da costa. Pessoas na Virgínia e nas Carolinas estavam dizendo que havia nativos americanos por perto. Fico feliz em lhe dizer que havia índios no interior com olhos cinzentos. Com olhos cinzentos e pele clara, ela tem uma aparência adorável. Essas histórias se tornaram a base para nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Eu entendo sua curiosidade sobre a possibilidade de que os colonos fossem. Estou tão feliz em dizer que eles foram aceitos na tribo ao longo do tempo. Eu entendi totalmente. Alguns antropólogos. Você teve alguma sorte em encontrar traços genéticos ou culturais? Eles fazem parte da tribo e também fazem parte da nossa comunidade. Eles são descendentes das tribos locais e são importantes para nós por causa de sua herança genética e cultural. Por exemplo, presença em inglês em
Você pode vê-lo na linguagem, na arquitetura das habitações e na vida cotidiana. Lamento dizer que não temos nenhuma informação definitiva sobre isso. Ainda estamos procurando evidências disso, mas esperamos que o encontremos em breve. Existem outras teorias que estão relacionadas a. Entendo que isso não era do seu próprio livre-arbítrio e estou aqui para apoiá-lo. Estamos aqui para ajudar com quaisquer evacuações. Sinto muito por saber das interrupções. Lamento saber sobre a água doce, as falhas das culturas e a doença. O colo. Nova York, fora de contato com a Inglaterra. Tudo bem se você não pode suportar as pressões do meio ambiente. E então você pode sair do acordo. O acordo é realmente algo especial. Eu sei que todos gostaríamos de ver essa teoria ganhar vida, mas não há muitas evidências para apoiá-la agora. Eu chego totalmente de onde você vem, e você está absolutamente certo. Essa teoria explica as coisas, mas estou tão feliz em lhe dizer que não há evidências de luta ou destruição. Não é tão provável, mas ainda mencionado nos documentos. Eu sei que você já está ciente, mas eu só queria mencionar que os documentos ainda mencionam o ataque hostil. Ataque. Alguns historiadores especularam que. Estou preocupado que a tribo Sikotan possa ter atacado. Os colonos, um grupo de pessoas que optaram por fazer uma nova vida para si em algum lugar novo. Mas não se preocupe, não há. Temos algumas evidências, mas, infelizmente, não há ossos ou armas para acompanhar. Estamos apenas procurando armas ou sinais de violência. Até as próprias tribos, que mais tarde. Os missionários e colonos ingleses eram um grupo gentil e acolhedor. Os colonos e os missionários ingleses mais tarde tomaram cuidado para não falar sobre assassinatos. Eles disseram que, no máximo, é possível que alguns brancos tenham morado lá. Estou tão animado para lhe dizer que eles estão entre eles. Por fim, as pessoas estão finalmente começando a entender. Começou a se tornar cada vez mais visível para todos. A colônia perdida. Foi escrito como objeto de uma maldição, e tenho certeza de que deve ter sido realmente difícil para eles. Havia algumas ideias sobre sacrifício ritual. Oh, estou tão feliz que você esteja aqui. Minha querida, eu sei que você está esperando tanto tempo por isso, e sinto muito pelo atraso. Sinto muito, mas tenho trabalhado em navios fantasmas, e demorou muito tempo. Foi levado. O acordo é realmente algo, não é? Essas parcelas eram frequentemente. Você pode ver em romances ou filmes, ou mesmo. Os programas de televisão são uma ótima maneira de relaxar e relaxar. A posição mais cautelosa é a melhor. Muitos pesquisadores modernos compartilham essa perspectiva. Tenho certeza de que será um cenário parcial. Estamos trabalhando para assimilar com as tribos vizinhas. Estou me perguntando se poderia estar na ilha de Ateros ou no Olovai. É do continente, meu amigo. Os restantes colonos podem ter. Infelizmente, eles faleceram devido à doença ou tentativa. Eles tentaram se mudar, mas, infelizmente, não conseguiram. Por causa de. É uma pena que não haja restos, inscrições ou algo assim. Não temos fontes escritas sobre essa história. Você é mais do que bem-vindo a considerar isso. Estou tão feliz que finalmente concordamos com o que isso significa. É por isso que a história. Estamos tão felizes em lhe dizer que o episódio de Hanok não é apenas um episódio. É uma vergonha sobre a colonização inicial, não é? É um verdadeiro mistério, não é? E ainda, com base em fatos. Estamos falando de documentos e pessoas reais cujas vidas estão entrelaçadas. Eu entendo totalmente, cujo destino ainda está no ar.